Bom dia, irmãos e irmãs. Tá meio fraco, hein? Bom dia. Bom dia. Com um sol desse a gente tem que acordar de manhã e dar um bom dia e um glória a Deus bem altos, né? Louvado seja o Senhor por mais um dia. E também por nossa escola dominical, né? Muito bonita. Nós, como se diz, Dona Isabel Bronzatti, nós, presbiterianos independentes aqui de Mauá, nós somos subversivos. A palavra subversivo não é aquele que o povo diz por aí, não, que é coisa de maluco. Não, subversivo é uma versão número 2, porque a versão número 1 é a escola dominical morreu. Não morreu coisa nenhuma. Então a subversão, ou seja, a nossa não morreu, tanto não morreu que nós estamos aqui guerreiros, né? E colocando tanta importância. Citei a senhora porque domingo passado, numa fala da senhora, talvez a senhora não tenha percebido, mas o pastor escuta tudo, né? E eu escutei, eu fiquei assim emocionado, porque do alto da idade da irmã, não precisa dizer, né? Mas ela diz com clareza, porque não tem problema nenhum dizer, né? Ainda mais com essa saúde, quero eu chegar à idade dela com a saúde e disposição dela, né? Dirigindo e tudo, né? Ela falou assim: pastor, eu não sabia se eu ia poder vir à noite ou não, então acordei de manhã, mesmo um pouquinho atrasado, eu pensei, vou na escola, vou na escola dominical, pelo menos se eu não puder ir à noite, de manhã eu já aprendi alguma coisa. Aí eu fiquei pensando depois, fui embora dirigindo, pensando, o que uma pessoa aos 83 anos, com todo o testemunho que ela tem, né, ainda tem para aprender, né? Então, um grande exemplo para nós, né? Principalmente para os jovens ainda que né? Pois é, grande exemplo, os nossos gigantes espirituais, que inclusive temos tantos aqui na primeira IPI de Mauá. O tema dessa manhã para nossa aula e reflexão com vocês é: qual é a sua estratégia de oração? Pastor, o que é a palavra estratégia, né? Ou seja, quais os recursos que você usa para colocar em prática uma vida de oração, né? Você tem um método? Qual que é o seu modelo, né? Qual que é o seu ritmo de oração? Então, a estratégia é um recurso bem sucedido que a gente adquire para fazer as coisas, né? Por exemplo, qual a sua estratégia para fazer bolo? Aquele bolo que você faz que ninguém faz melhor que o seu, né? Qual que é a sua estratégia para colocar em ordem, né, as suas finanças? Qual que é a sua estratégia para colocar em ordem ali a sua casa, né? Qual que é a sua estratégia para colocar em ordem os seus planos para 2023? Você tem uma estratégia? Claro que tem. Bom, e para a oração, né? É desse tema, irmãos e irmãs, que nós queremos falar nesta manhã. Inicialmente a gente vai encontrar dois textos bíblicos. Abra o primeiro deles comigo, Mateus 14, claro, tinha que ser Mateus 14, tantos outros, mas esse, um dos clássicos sobre estratégia de oração. Mateus 14, nós vamos do 22 até o verso 25. Mateus 14, o clássico texto que eu gosto tanto, e não fala apenas do texto que Jesus andou sobre as águas e Pedro também. Esse é o tema clássico do capítulo 14 de Mateus, mas eu costumo dizer que, se é que a gente pode dizer assim, a minha parte preferida, né, desse momento de Jesus ter andado sobre as águas e Pedro também, a minha parte preferida é a parte primeira do texto, Selma, que é onde, né, Jesus deixa escancarada a sua estratégia de oração, né? A estratégia de oração aqui de Jesus é maravilhosa, irmãos e irmãs, e tem que dá muito certo, principalmente nesses tempos modernos que a gente diz o tempo todo que não tem tempo para nada, né? Vamos aprender com Jesus, ou pelo menos vamos reparar qual foi a estratégia de Jesus para ter uma prática, uma vida completa de oração. Verso 22 então, presta atenção, igreja. Logo a seguir ordenou Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, já inicialmente você repare aí, né? Jesus está colocando em prática aqui um plano, e ele coloca em prática esse plano por quê? Porque tem algo no seu coração que ele quer fazer. E quando tem alguma coisa que você quer fazer, uma coisa que você precisa fazer, e para executá-la, você precisa colocar em prática uma estratégia, porque se você não colocar, talvez aquilo que você quer fazer e aquilo que você precisa fazer, você não vai conseguir fazer, ainda que esteja querendo fazer.
Então no primeiro versículo já coloca dois elementos importantes aí, ó. Ele vai passar um tempo distante dos seus discípulos, mas só um tempo. Então ele diz, olha, embarquem no barco, né, para ser redundante, vão para o outro lado do mar e me aguardem lá. Então a primeira coisa que ele faz. Segunda, né, ele despede as multidões, ou seja, por um tempo eu não estarei com vocês, porque era muito comum Jesus ser acompanhado de multidões, né? Como ele vai dizer mais tarde, né, ovelhas sem pastor. 23, despedidas as multidões, subiu ao monte, aí vem, a fim do quê? De orar sozinho, né? Contemplação, silêncio de Deus, para que você ouça o silêncio de Deus, porque como dizia, de saudosa memória, o reverendo Abival Pires da Silveira, né? A gente aprende mais com o silêncio de Deus do que obviamente com o barulho das nossas vozes, né? A gente fala tanto, né? E tem dificuldade de parar para ouvir, e Deus fala conosco no silêncio, dona Vilma. Aliás, foi assim que lá em 1 Reis 19, quando Elias, quase que depressivo, na caverna, passou uma tempestade, um furacão, uma ventania, e Deus, sempre o tempo todo o texto dizendo, né? E Deus não estava neles. De repente um cicio suave, que para você ouvir um cicio suave, né, silêncio absoluto, então ele ouve a voz de Deus, né? Então é na solidão com Deus que nós ouvimos de forma especial a voz do Senhor, né? Por isso Jesus usa essa estratégia. Miriam, verso 23, despediu as multidões, sobe ao monte, porque monte, né, dá a ideia de, olha, como é difícil subir, a maioria não quer subir, então você vai estar sozinho, e ninguém vai bater a sua porta. Se você tem que deixar o celular lá embaixo, então o celular não vai tocar, ou se tocar você não vai atender, que você não está com ele, entendeu? Não vai passar carro, porque não passa carro no monte, no máximo alguns pássaros. Então, irmãos e irmãs, monte não é coisa de igreja pentecostal, não. Monte é lugar do Senhor. É claro que o Espírito Santo habita o nosso coração. O segundo texto que a gente vai ler vai mostrar isso, né? Mas a ideia do monte é a ideia da solidão, a sua solidão, ou não vou dizer solidão, né? A sua solitude, ou seja, escolher estar sozinho. Solidão é ter sido deixado sozinho, solitude é escolher estar sozinho. Então no monte, irmãos e irmãs, é lugar de solitude, ou seja, eu quero estar sozinho na presença do Pai, né? A fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só, ou seja, no final da tarde, depois de colocado em prática essa estratégia, ele consegue fazer o que ele queria, ou seja, eu estou sozinho e no monte. Verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, tá? Só um detalhe, quarta vigília da noite, essa linguagem dá-se em torno de 3 a 6 horas da manhã. Então, vamos recapitular. Se o sol basicamente termina ali, vamos imaginar no deserto, ou mesmo lá na região de Israel, 5 horas da tarde o sol está se pondo, né? 6 horas escureceu. Então vamos imaginar que ele terminou de trabalhar às 5 horas da tarde, porque 6 horas já tinha que estar no monte. Subir no monte de noite é ruim, e naquela época não tinha iluminação que nós temos hoje, né? Era só a iluminação do tempo mesmo, né? Iluminação natural. Então vamos imaginar, dona Basti, Jesus termina o seu dia de trabalho às 5 da tarde, ele tem duas coisas para colocar em prática. Aliás, ele tem um desejo de orar, e segundo, ele quer orar sozinho. Então para isso ele estava o tempo todo acompanhado de 12 discípulos e também de uma multidão. Para orar sozinho você vai ter que, aspas, né, dar um jeito de se livrar. Então ele fala para os seus discípulos, olha, tomem o barco, me esperem do outro lado do mar. Para a multidão, ele despede a multidão. Então ao cair da tarde, ou seja, no final do dia, dona Odete, Jesus estava só. Estando só, ele vai ao monte, porque eu fico arrepiado, porque gente, é maravilhoso, porque ele quer orar sozinho, ele quer estar com o Pai.
Tá? Próximo texto, mantenha aberto aí Mateus. Próximo texto, nós vamos para Romanos. Romanos no capítulo 9, aliás, capítulo 8. O magnífico, extraordinário, maravilhoso texto em que Paulo fala da presença de Deus em nós, crentes, que ele chama aí de santos, né? Santificados em Cristo, nós popularmente chamamos de crentes. A função do Espírito Santo na vida, né, do crente. Verso 26, você conhece bem. Também o Espírito, e é Espírito Santo, que está com letra maiúscula, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Aí você pode pensar, fraqueza não é aquela fraqueza puramente física, estou cansado, né? Aqui, presbítero Denilson, pensa na fraqueza espiritual, ou seja, nós temos uma natureza ainda limitada, pecaminosa, que volta e meia nos puxa o nosso tapete. Então é nessa fraqueza que nós reconhecemos que nós precisamos da força de Deus. Paulo usa isso o tempo todo nas suas cartas, né? Em 2 Coríntios, então, ele fala de modo extraordinário, né? Porque quando eu sou fraco, Paulo fala em 2 Coríntios 12, né? Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque na fraqueza humana a gente reconhece a força de Deus. Quando eu acho que eu sou forte, eu estou sendo fraco, porque quando eu acho que eu sou forte, eu não preciso tanto de ir na igreja, não preciso tanto de ler a palavra, não preciso tanto de orar. Aí dá tudo errado, a gente corre para a oração, sobe no monte, busca ficar sozinho com Deus, né? E eu quero dizer que não é só quando dá errado, não, é o tempo todo, tá? Então 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos, olha aí, orar como convém. E é o grande apóstolo Paulo que está dizendo isso, não é o pastor Adilson, não é? Então, de novo, o tema da nossa aula é: qual é a sua estratégia de oração? Porque Paulo está dizendo que a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe orar como convém, né? Talvez porque nos falta estratégia, talvez porque nos falta, né, orientação bíblica, talvez porque nos falta humildade, irmãos, talvez porque nos falte fé, né? Jesus falou muitas vezes: ó, homens de pequena fé, até quando tem que suportar vocês, né? Paulo vai dizer também, Paulo em Hebreus, né? Pelo tempo que vocês têm de casa, ou seja, de vida com Deus, já era para vocês estar produzindo frutos, e no entanto vocês estão tomando leitinho. Leite vos dei a beber, porque não suportais ainda comida sólida, ou seja, tanto tempo andando com Deus, né? E às vezes a gente patina nas coisas ainda mais básicas, que ele chama lá de elementares da fé cristã, né? Por não saber orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós de forma especial, com gemidos inexprimíveis. A tradução do Almeida, aqui, Laodiceia, gemidos inexprimíveis, eu não acho muito boa, mas do grego original dá a ideia de, olha, as palavras que você pronuncia em português, o Espírito Santo traduz essas palavras em português diante do que? Das palavras diante de Deus, palavras divinas. Então, gemidos inexprimíveis são palavras que você, né, profere na sua língua e que serão traduzidas, serão colocadas diante de Deus como quê? Como palavras de socorro, de necessidade, de carência espiritual. Ou seja, então quem faz essa ponte entre o nosso coração, tanto que mais tarde ele vai dizer aqui no versículo, né? O nosso coração e o trono de Deus é o que? É o Espírito Santo. E que bom que é o Espírito Santo, por quê? Porque ele está aqui, né? Ele habita, ele mora em nós, né? 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, portanto sabe qual é a vontade do próprio Deus, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos crentes, tá? Até aí. Então Deus conhece a mente do Espírito Santo, o Espírito Santo conhece a mente do Pai, o Espírito Santo imprime sobre nós o modelo que é Jesus, e mais ainda, ele fala, por quê? Porque isso é um propósito de Deus. Deus quer
pelo propósito que tem, Deus quer habitar o seu coração, e Ele habita por meio do quê? Do seu Santo Espírito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, damos-te graças pelo privilégio, Senhor, de poder meditar na Tua Santa Palavra, que neste tempo, ó Pai, que reservamos para reflexão dela, Senhor, seja um tempo precioso de aprendizado, que possamos, Pai, em nome de Jesus, com toda certeza, ó Pai, saímos daqui habilitados na Tua Santa Palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, para colocar em prática, Senhor, estratégias de oração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser falar em tom testemunhal, mesmo que de forma rápida, resumida, até porque eu fiz uma pergunta, e se você quiser responder, você terá a oportunidade. Alguém de vocês quer contar qual é a estratégia de oração que tem? Né? Qual que é a sua estratégia de oração? Alguém quer compartilhar? Ou prefere não arriscar? Olha que bom, a Laodiceia. Pode falar, irmã. O momento que eu mais gosto de falar com Deus é quando eu estou caminhando. Eu acho que eu me conecto melhor. Não sei se é uma estratégia, mas eu não consigo mais. Então, eu quero ouvir, porque caminhar, a gente caminha o tempo todo, né? A gente caminha para a cozinha. Eu saio para caminhar. Ok. De manhã. Certo. Então, quando eu estou andando para trabalhar, eu vou caminhar. Legal. Não deixa de estar sozinha, né? Ok. Mas quando eu levanto de manhã, eu acordo. Graças a Deus, eu acordei. Aí eu já agradeço a Deus. Orar de manhã. Pelo dia, né? É o mais, o mais comum. E aí a gente aprende também com Daniel, né? Daniel sempre fala assim, de manhã, na hora do almoço e de noite, né? Então pelo menos 3 vezes por dia, né? Então nós já vimos 2 aqui, momento da caminhada, né? Brincando com você, viu, Lau? Espero que seja caminhada mesmo, chuva, sol, né? Então assim, a caminhada não se limita, por isso que eu falei, não se limita àquela caminhada de buscar condicionamento físico, né? Mas Paulo fala assim, andai no Espírito. Caminhar é andar, né? Então andar no Espírito significa, como ele habita aqui, então em todo o tempo, né? Em todo o tempo. Usa uma estratégia, estou sozinho, estou caminhando. Aqui alguém já falou, né? De manhã, quando eu acordo. Só ora quem está vivo. Então, se está vivo, glorifica. Pode falar. Um minutinho, seu João. Ele pediu a palavra primeiro. Não, de manhã também, como pessoas casadas, né? Então, eu, por exemplo, acordo antes da minha esposa. Então, é um momento de solitude que eu tenho. Então, não vai ter ninguém falando antes do trabalho. Então, eu costumo diariamente sentar no batente próximo da porta ali, e eu tenho uma árvore do outro lado da rua, e você olha ali para a árvore e se concentra e eu oro pelo dia, agradecendo pela infinita misericórdia de Deus, e principalmente eu gosto muito de adorar Deus, nem tanto pedir, mas eu tiro aquele momento específico, a gente passa. Acho que o dia inteiro você acaba pedindo, né? Em algum momento você me ajuda aqui. Pai, dá uma forcinha aqui. Mas naquele momento, naquela hora do dia, eu gosto de adorar Deus. Para me lembrar que Ele está preso, tudo que Ele faz, tudo que Ele continua fazendo na minha vida. Tá. Seu Geraldo, o senhor tinha falado? Estratégia de oração? Nós fazemos conveniência em Reis, primeiro, versículo 5. Qual que é o capítulo? 1 Reis? Gênesis. Gênesis. Capítulo 1, versículos 4 e 5. E viu Deus que a luz era boa, esse? E fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aí, o 5, viu o 5. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas e águas. Mais algum? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez.
Perseverante. Resolvendo seus problemas, seja Perseverante. Continua. A perseverança pode ser uma estratégia de oração, né? Vamos ouvir mais. Seu João. Apenas o seguinte, eu levanto bem cedo, a primeira coisa que eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. Depois, eu peço para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus vizinhos, peço para os amigos do depósito, peço pela igreja, peço pelo Senhor. Aí, por tudo isso daí, vamos agora a minha missão de expressar os meus filhos na frente. Muito obrigado a Deus, o Senhor continua me abençoando meu dia a dia. Amém. Roberto. Pastor, a Mal falou sobre a caminhada, né? Não que meu ponto central é esse, lógico, mas eu me sinto melhor na caminhada também, orando. Porque normalmente eu estou sozinho, né? Ninguém quer fazer caminhada comigo. Então, Coitadinho, né? fazer minha caminhada, e aí eu começo a orar, realmente, orando, e às vezes estou louvando. O pessoal passa por dentro da cidade que é louco. Sabe, eu fico cantando, né? Não altão, mas se alguém passar perto vai escutar. Então, acho que esse é Tá. Niceia. Então, eu agora com a Manuela, só quando a Manuela se quieta, né? Então, depois das 9 horas, eu coloco no dia que a Manuela vai dormir, que é a hora do sossego. E os dois ficam jogando. Só Deus sabe, né? Daí é a hora que eu deito e é a hora que a gente fica sozinho, porque daí ninguém vai lá, ninguém pergunta, ninguém fala porque todo mundo sabe que essa hora já passou, pequenininhos. E é a hora que a gente ora, intercede pela igreja, igual sexta-feira. Eu não estou conseguindo vir na sexta, no horário das orações, eu sempre gostei de vir, mas não tem como deixar ir. Então eu não consigo vir nem trazer eles também na sexta-noite. Então, essa sexta eu falei que vou fazer de propósito esse ano, toda sexta aqui. Na hora da oração eu quero estar separada, né, lá no quarto, se for possível lá fora, mas que eu possa também estar Dedicada. percebendo, né? Porque é um tempo que a gente tem, sabe que os irmãos estão aqui, mesmo que você não esteja, você pode estar também em casa, né? Orando. Então, eu já sempre faço isso, mas agora eu quero fazer todas as sextas. Assim, esquecer as outras coisas, ter esse tempo como se eu estivesse aqui. Lógico que eu quero aqui, eu prefiro aqui, mas não estou podendo. Então, na hora de começar a sexta-feira, as orações das 8 às 9, eu quero estar também lá, sozinho, orando, porque daí você ora igual eles oraram por todos, né? Eu acredito, mas daí você pega, eu tenho o costume de pegar uma família. Se eu pego a dela, eu vou ir por todos os que eu lembro daquela família espiritual. Amém. Eu tenho- Dona Isabel. Eu, praticamente, eu caiu do sempre o dia todo. Mas de manhã eu levanto, tomo meu café, levo ao meu quarto, fecho a porta, ajoelho, oro, e à noite eu faço a mesma coisa. Amém. Muito bom. tem duas pessoas, né, que eu já vi orando. Eu gostei, né? Primeiro foi o Zé, né? Que a gente passeava muito junto, então o Zé ajoelhava, toda a oração dele, ele ajoelhava e orava. E a Dona Eunice também. Às vezes eu estava trabalhando na casa do Marcial, ela me chamava para orar. Eu estava lá e ela falou, vem, vamos lá. Aí eu entrava nas partes junto com ela, ajoelhava e orava. Irmãos, por que, talvez você esteja perguntando, pastor, por que o senhor leu o texto de Romanos ao lado do texto de Mateus com a estratégia, já que o tema é estratégia de oração, né? Irmãos, existem basicamente dois tipos de oração, né? A oração em que a gente escolhe um tempo precioso, aí tempo, gente, não é aquela, vou fazer uma brincadeira com vocês, mas muito ilustrativa, né? Tinha um determinado irmão que todo dia, todo santo dia, tinha um ritual da oração, era uma estratégia, né? Ele sentava na cama, sozinho, e orava durante, né, muito tempo, antes de dormir, não era de manhã não, era antes de dormir. E tinha dia que as tarefas do dia deixavam ele cansado, só que ele usava um recurso que, pelo menos aquela uma hora, imagina você orar 1 hora. Se a gente fosse fazer aqui uma tarefa, né, uma dinâmica, imagina a gente fechar os olhos e ficar um minuto em absoluto silêncio.
absoluto silêncio. Assim, 1 minuto parece que vira uma eternidade. Agora você imagina 1 hora na presença de Deus. Então ele fazia isso todo santo dia, 1 hora antes de dormir. Ele na beira da cama, ele falava com Deus. Quando não tinha mais nada para falar, ele ficava em silêncio, esperando completar 1 hora, que era 1 hora que ele oferecia aquele tempo para Deus. Eu ofereço diariamente, ele oferecia diariamente 1 hora em tempo de oração para Deus, em silêncio, ainda que não houvesse mais nada para dizer para Deus, o que é quase impossível, porque a gente quer dizer muita coisa para Deus, né? E aí foi cansando, depois de um tempo ele falou: olha, eu acho que está difícil, 1 hora, tem dia que eu acordo naquela hora, porque naquela hora que ele está dedicando a Deus, ele dormia, né? Ele falou: já sei, eu vou escrever uma oração bonita, de minha composição mesmo, de minha autoria, eu vou escrever e colocar num quadro, né? Aí ele chegou, escreveu aquela oração bonita, comprida, né? E colocou no quadro, no quarto dele. Aí ele chegava já cansado, na hora de dormir, e falava: Senhor, é aquela aí, ó. Pulava, né? E dormia. Ou seja, então, aquela questão de a gente fazer uma rotina, porque tem uma obrigação, dor de consciência. Ah, eu acordei, mas imagina, eu acordei e não orei. Imagina, eu fui almoçar e não orei. Imagina, eu fui dormir e não orei. Então, o primeiro elemento, irmãos e irmãs, daí Romanos 8, é que por nós sermos, Leila, habitados pelo Santo Espírito de Deus, Ele está o tempo todo trabalhando a nossa consciência. Então Ele diz para você: você acordou de manhã, Ele fala para você: você está grato a Deus? E você lembra: eu preciso estar grato a Deus. Então você ora, rapidinho, alguns segundos. Obrigado, Senhor, é aquela, Senhor. De manhã então é aquela. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pelos meus filhos, meus netos, minha mulher, meu marido, né? O sustento de hoje. Basicamente, quanto tempo, não precisa responder para mim, quanto tempo você gasta nessa oração? Irmãos, convenhamos, é rápido. Ok, beleza. Aí você sai para caminhar. Né? Ou à noite, estou ali com os meus netos, que eu já fui te visitar, eu sei que é assim mesmo. Deu o horário, ó, quebra o pau aí, mas não bata a minha porta. Eu quero sossego, é solitude. Ok, então tá bom, tá lá, né? E para algumas outras situações da vida. Mas eu tenho para mim que o texto de Romanos 8 nos permite isso. Por pensar isso, por quê? Porque ele diz o tempo todo, por sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, o tempo todo é o Espírito Santo, Miriam, quem vai nos dizer o que nós temos que fazer. Então, o que nós devemos fazer? Ser gratos a Deus, né? Ser esperançosos no Senhor. Tudo na nossa vida, nós somos assistidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, diríamos, o tempo todo nós estamos em oração, é claro, não há dúvida, porque o tempo todo o Espírito Santo está nos dizendo: olha, seja grato, seja intercessor, clame, chore, o tempo todo Ele está nos auxiliando. Mas, irmãos e irmãs, essa brincadeira, tá? Falando sério, brincadeira, mas falando sério, essa é uma estratégia de crente comum. O que é o crente comum? Não é? O crente comum é aquele que tem plena consciência da sua salvação, é grato a Deus por isso, e ele tem um tempo básico de oração, que é esse, o tempo todo, mais de segundos. Bom, não é dessa oração que Jesus nos deixou um grande legado. Nós respeitamos, e ela é bíblica, e ela tem que ser praticada, até porque não por obrigação, porque o Espírito Santo mesmo nos coloca. Mas Jesus está falando de um tempo diferente de oração, e aqui eu vou fazer uma pausa. O reformador João Calvino dizia: nada é mais importante nessa vida que justifique a interrupção de uma oração. Nada é mais importante nessa vida do que a interrupção de uma oração. Ou seja, será que Calvino não estava pensando exatamente no mandamento de Jesus e nas instruções de Jesus, dona Isabel, e nas estratégias de Jesus? Então, primeiro, mandamento, né? A oração não é um mandamento no sentido de que nós devemos fazer, porque senão Deus vai nos castigar. Não é um mandamento porque você está com a consciência pesada, né? Os reformadores chamaram, dona Maria Conceição,
a oração de meio de graça. Ou seja, a oração é um instrumento que Deus deu aos crentes, aos seus eleitos, para lhes trazer o quê? Graça, alegria, sensação, dona Fátima, de filiação, ou seja, aquela gostosa sensação, dona Odete, que o crente tem de saber no seu coração, no íntimo do seu coração, de que ele é filho de Deus, de que ela é filha de Deus. Então, o mandamento, né, tem que ser colocado em segundo lugar, porque o primeiro lugar é o quê? É uma alegria. A alegria não depende de você ser mandado, ela simplesmente está espontaneamente brotando do seu coração. Então a primeira coisa, né, precisa haver no coração do crente uma alegria para orar. Segundo, havendo essa alegria para orar, o Espírito Santo, entre aspas, o Espírito Santo trabalha menos, ele não precisa te lembrar, porque há uma alegria. E tudo que te dá alegria, você quer fazer sempre. É claro, isso é óbvio. Você quer repetir, você quer fazer por mais tempo. Bom, então voltando às duas coisas, já te passo a palavra. Voltando às duas coisas, a alegria da oração e a estratégia do tempo. Quanto tempo dura a nossa oração? Não precisa dizer para mim também, né? Não precisa falar para mim. Quanto tempo dura essa manhã, né? Ou seja, e se o momento você estiver muito, mas muito contente, muito feliz, Deus está falando poderosamente no seu coração, naquele silêncio, e aí a Magda acorda, vai lá e, amor, chama você, a oração foi interrompida, né? Ué, quem não tem o amor, ou quem já teve, é assim mesmo, né? Agora até o Pedrinho fala, amor, não, estou chamando você lá, não sou eu não, né? É aquele que ele escuta o pai e a mãe falar, né? Então, pensando nessa questão da estratégia, a gente olha para Mateus, LD, vamos reparar? Já passa a palavra, dois levantaram a mão ali, tá bom? Olha só, verso 22, Mateus 14, você que acompanha de casa, que chegou depois. Verso 22, logo a seguir, Jesus dá ordem para os seus discípulos, portanto, seus colegas de trabalho, seus colegas de lida, 12 apóstolos. Então ele dá uma ordem, ó, vão, peguem o barco, me esperem do outro lado do mar. Eu tenho uma tarefa para cumprir e eu quero muito cumprir. Depois ele vai e despede a multidão. Depois de um dia de trabalho, porque o sol já está, fala, ao cair da tarde, portanto o sol já está se pondo. Pressupõe-se que Jesus na madrugada acordava junto com os seus discípulos, saiu para Lida. Então, irmãos e irmãs, depois de um dia cansativo de trabalho, para você estar sozinho, se você pensar, se eu voltar para casa, aliás, duas coisas, se eu não voltar para casa, minha mulher e meu marido vai achar estranho, vai começar a me ligar sem parar, então não vou ter sossego. Se eu desligar o celular, vai piorar, porque vai, vixe, o celular está desligado. Então percebe, não é uma estratégia boa você imaginar que depois que você vai terminar o seu trabalho, tendo alguém que te espera, ou a sua mulher, ou o seu filho, ou o seu marido, ou quem quer que seja, ou o cachorro que você tem que dar comida, percebe? Nós vamos criando situações onde pouco tempo vai sobrando, presbítero Josias, para a gente colocar aquilo que deve ser colocado em prática, que é um tempo precioso de oração. Então vai nos sobrando pouco tempo, lembrando, segundo momento, da orientação de Calvino, que eu acho boa. Se você não pode interromper uma oração, não é que você não pode, que você vai ser castigado, é que o tempo da oração é muito precioso para você ficar preocupado com 4 netos, a televisão está alta demais, e não sei o que, a internet caiu, vó, e não sei o que, não sei o... Percebe? Então quando nós falamos de estratégia de oração, vamos usar o exemplo da Congregação Cristã no Brasil, né? Eles fazem pouquíssimas orações no templo, mas quando fazem, e aqui, gente, a gente critica a igreja dos outros, né? Mas quando é coisa boa, ao meu julgar é coisa boa, a gente tem que imitar, a gente tem que dar testemunho, né? Toda oração é feita de joelho na congregação. Você já foi a algum culto na congregação cristã? Toda oração é só de joelho. As mulheres colocam véu, nós respeitamos, talvez não vejo biblicamente mais necessidade, mas há uma reverência quando se fala da oração, né? Há uma reverência. Então por que reverência? Irmãos, aí vai Calvino, de novo, vai Calvino. O que é oração?
Gente, oração é simples. Olha a nossa pretensão. Oração é falar com Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Um Deus que é o Deus do passado, do presente, do futuro. Nós vamos morrer e Deus vai continuar sendo Deus. Então não é qualquer coisa que você faz assim, comendo, aí brincando, mas falando sério, né? Ou seja, a gente respeita o tempo da caminhada, mas o tempo da caminhada, Laodiceia, Beto e outros que fizeram exemplos assim, né? É dividido com outras coisas. Com quais, por exemplo? O cuidado para não tropeçar, o cuidado para não atravessar a rua sem olhar. Então percebe? Então, por mais que seja um momento seu com Deus, e isso é ótimo, porque o Espírito Santo está ali, ele está te colocando diante de Deus, mas se fôssemos imitar Jesus, não é uma estratégia ainda adequada. Por quê? Porque nós nos ocupamos com centenas de coisas durante um só dia. Então, ao exemplo de Jesus, né, uma oração, não que as outras não valem muito, né? Mas aquela oração que nos alimenta e que nos mostra a condição de submissão diante de Deus, é aquela que a gente ora menos, mas com qualidade, onde você para tudo, onde ninguém vai te chamar, o telefone não vai tocar, a porta não vai bater. O que te sobra? As madrugadas. Aí a gente pergunta, não precisa responder. Quantas vezes durante uma semana? São 7 dias. Quantas horas? Quantas vezes durante a semana você programou o seu celular para despertar 3 da manhã? Eu vou oferecer para Deus, imagine, estratégia, viu gente? Estratégia. Eu vou oferecer para Deus uma semana só, aliás, em uma semana, de uma semana inteira, de 7 dias, que Deus me dá casa, esposa, esposo, filhos, sustento material, trabalho. Deus me dá tudo durante a semana. Ele mantém, uma semana nós estamos falando, durante toda a semana Deus nos mantém tudo aquilo que é precioso e que nos leva inclusive a adorar a Deus e agradecer a Deus. Mas de repente Deus te provoca, talvez você não esperava que você ia estudar hoje de manhã na palavra comigo, né? Você não sabia. Então de repente Deus está te dando um desafio hoje, né? Agora, e Ele fala assim para você, ó, que tal você me oferecer na quarta-feira, ou uma vez por semana, você colocar o despertador 3 da manhã, das 3 às 4, e me oferecer 1 hora. Pastor, o senhor está louco? Não, mas aí o meu dia não vai, percebe? Então a estratégia é nada mais, nada menos do que usar um tempo especial, onde você sabe que dificilmente você vai interromper a sua vida de oração, o seu momento de oração. Dificilmente você vai interromper, Vera Fernandes, o seu momento de oração. O Marcos não vai te chamar no seu, né? Não sei se ele é como eu, que depois que dorme entra em coma, né? Cai o mundo, e então você já sabe que ele não vai te chamar. A Helena não vai te chamar. Vó! O Gael não está nem chamando ainda, mas não vai chorar. Você chorar, né? Enfim, aí fazer o que, né? Mas enfim, a estratégia é algo que a gente coloca em prática, que não é sempre, mas tem que ser colocado. Que eu costumo dizer que é como o dízimo que você oferece do seu tempo para Deus. Imagina você oferecer um dízimo do seu tempo, que a gente fala que é sempre curto, né? Mais uma estratégia. Jesus não tinha celular, mas usou essa estratégia. Você já contou quanto tempo que dá? Das 5 da tarde até as 6 da manhã. Jesus, em Céia, terminou o dia de trabalho. Então assim, estava cansado. Ele terminou o dia de trabalho, atendeu uma multidão inteira, treinava 12 discípulos, terminou um dia de trabalho e falou: agora eu vou orar. Eu quero estar com o Pai, e vou num lugar onde ninguém vai me chamar. Eu vou no monte. E gente, não era Paulo, não era Pedro, não era Tiago, não era João, né? Não era Mateus, era Jesus. Eu fico imaginando o que levava, né, o próprio Deus encarnado, tendo tanto motivo assim para orar, se Ele é o próprio Deus, se não deixar para nós o exemplo. Então, dona Isabel, a estratégia de oração de Jesus é: eu vou para o lugar onde eu não vou ser importunado, porque eu quero entrar na presença do Pai.
e passar um tempo de qualidade com Ele. Então ele vai num lugar onde ninguém vai, ele vai no monte. E segundo, sabendo que ninguém vai, ele vai passar um tempo a sós com Deus. E não foi o único texto que Jesus disse, nos ensinando, que é preferível, de preferência, quando a gente vai estar em oração, é estar sozinho com o Pai. É você com Ele, né? Dois pediram a palavra, Niceia e Roberto. Não? Niceia. Falar da oração, o senhor fala da oração, tem que ter medo, tem que ter. Falando do contexto. Essa semana, quando a dona Ernesto fez a cirurgia do lateral de abrir, ela estava com muita dor, daí a menina que estava com ela mandou uma mensagem. A dona Ernesto quer que você ore com ela. Daí eu conversei com ela pelo zap, mas daí para olhar, eu fiz a câmera, né? Para poder ver ela e eu orei com ela. Daí eu acabei de orar, Manuela catou o telefone, eu também vou orar. Aí ela orou pela dona Ernesto. Ela pediu para que Deus cuidasse dela, que ela tinha quebrado as pernas, que estava no hospital. E daí eu mandei para ela, depois a filha mandou para mim falando, olha do céu, eu fiquei muito feliz, né, da Manuela ter orado, porque ela nunca imaginou quando ela 4 horas ia fazer uma oração com a dona Ernesto, ainda falando, né, porque ela tinha, ela falou, eu até chorei, e eu, né, falei, a gente vê, pensa que as nossas crianças estão sentadas aqui, correndo, fazendo, não estão ouvindo, não estão escutando, mas ela fez a oração falando por que ela está orando, então tudo isso a gente tem que agradecer a Deus, porque nós sabemos que né, os outros também fizeram isso, tudo, mas a gente viu eles pequenininho, fazendo a oração e buscando a Deus. Outro dia do nada ela estava sentada na cama, ela começou a orar, obrigada a Deus pela nossa casa, pela comida, isso, aquilo. Então a gente pensa que nossas crianças estão correndo, gritando, fazendo tudo, né? E a gente fica muito feliz porque a gente vê o cuidado de Deus, né? A igreja, né, cuida, nós cuidamos, então a gente tem que prestar atenção em tudo que faz, porque eles estão nos copiando. Sim. Né? Então eu agradeço muito a Deus. Eu ia falar na outra coisa, mas eu acabei não falando. Porque é muito importante a oração, talvez a minha não foi tão a Deus como foi a Deus. Outra coisa ainda sobre, além da estratégia de estar sozinho com Deus, fico até com medo de dizer o que eu vou dizer, porque talvez vocês me interpretem errado, por isso eu vou gastar tempo falando disso, né? A oração, gente, é mal interpretado pelo português, porque a oração está, por exemplo, na gramática portuguesa. E oração é o quê? É construção de frases, é falar, né? E aí a tradução do conceito de oração fica prejudicado, porque oração não é falar, e brasileiro ama falar, né? A oração não é falar, a oração é escutar. Então a gente quer cumprir um tempo de oração, né? Aí para durar bastante tempo, né? Aí brincando, falando sério, eu falo brincando, falando sério, porque na brincadeira a gente fala coisa séria, né? Diz que tinha um irmão na igreja que quando ia orar, o povo, meu Deus do céu, né? Que ele começava no Gênesis e ia até o Apocalipse. Ele falava, e falava, e falava, e falava, né? Bom, isso é construção de frases, ainda que de gratidão a Deus, mas é construção de frases intermináveis, né? Então, certa vez, Madre Teresa de Calcutá, aquela madre católica, muito conhecida no mundo todo pelo trabalho social em favor de crianças em situação de rua, que ela fez durante décadas, certa vez, numa palestra, ela disse que durante um tempo de oração que ela praticava, era em torno de 5 horas, falando com Deus. Aí uma freira noviça, ali sendo treinada por aquela mulher madura, né? Incomodada, levantou a mão, como vocês fizeram aqui, a gente faz mesmo, né, quando quer compartilhar. Ela falou assim, madre, mas assim, lá no começo da palestra da senhora, a senhora disse que o tempo de oração que a senhora tem para com Deus, pelo menos um dia da semana, é de 5 horas. Mas eu fiquei preocupado, o que se fala para Deus durante 5 horas consecutivas?
Ela respondeu: nada, eu não falo nada para Deus, é só Deus que fala comigo. Tá, mas durante 5 horas, o que Deus fala com a senhora? Ela respondeu: nada também. Aí que ela não entendeu mesmo, né? O que isso quer dizer, irmãos e irmãs? É o estado de contemplação, estar na presença de Deus, simplesmente não fazendo nada. Ofereça esse tempo ali, porque em 5 horas a gente poderia fazer o quê? Achando que é importante: lava o carro, lava a cozinha, lava o sofá, e trabalha, e faz isso, aquilo outro, e tal. Ou seja, nós estamos fazendo um monte de coisas. Então o estado de contemplação é você não fazer nada, mas iniciar aquele estado de contemplação numa disciplina, oferecer aquilo a Deus. Ah, mas eu fico 6, 7 horas parado dormindo. Não, você não está oferecendo o seu sono a Deus, o sono é para você. Então é estar acordado, é estar em disciplina e oferecer um tempo de qualidade a Deus, em gratidão pelo resto do tempo que Ele te dá durante toda a semana. Então percebe, irmãos e irmãs, tá? Então a oração não é falar simplesmente. Tudo bem, nós falamos com Deus, né? Mas a oração é um momento em que você para tudo. E por isso que para os evangélicos, e a gente recebeu isso dos católicos também, né? Ex-católicos, mas os reformadores, que na igreja evangélica introduziu-se o conceito de você fechar os olhos para orar, né? E que eu acho muito didático, por sinal. E por que fechar os olhos? Às vezes a gente fecha os olhos, mas não fecha a alma, né? Porque está orando, mas está pensando em um boleto que vai pagar, está preocupado com o filho. Então você está falando só, você não está orando. Então a gente fecha os olhos, mas está aqui lembrando, oração, e fala: não, para tudo, ora menos, mas ora de forma contemplativa, né? Fala menos para Deus e ouvir mais a Deus. Então oferecer um tempo a Deus. Aí entra, já, irmão, nosso horário está indo, né? Aí entra o que eu estou chamando de estratégia de oração, aprendendo de Jesus. Para tudo. Aí das 5 da tarde até 6 da manhã, quantas horas dá, gente? Eu não fiz as contas ainda, né? Quantas horas deu? 13 horas. 13 horas. 13 horas simplesmente sem fazer nada, sem curar ninguém, sem multiplicar pão, sem dar nenhuma aula de escola dominical, né? Jesus não tinha mulher nem filhos, né? Ou seja, não era mais a multidão, não era mais seus discípulos, não era mais nada. É o que? Eu vou para o monte porque eu quero estar na presença do Pai. O texto não diz que Jesus ficou lá dormindo. Não era isso. Ele foi na presença do Pai e ofereceu 13 horas de silêncio diante de Deus. A gente não é capaz de oferecer 10 minutos. Dorme, dá sono. Então vamos repetir de novo. Olha, vamos voltar de novo à nossa reflexão. Qual a estratégia de oração que você tem? Né? Não seria interessante a gente imitar um pouco Jesus? Não todo dia, 3 vezes por dia, 4, ou o tempo todo, como diz Romanos, né? Mas de repente um tempo de qualidade. Para tudo, mas para tudo mesmo. Já imaginou? Não, da meia-noite até as 5 da manhã, ou não, meia-noite tem gente acordada ainda lá em casa, pastor. Então vamos pensar 3 da manhã. Ah, mas 3 da manhã tem adolescente. Então a hora que eles forem embora, escola, seja, em algum lugar, irmãos e irmãs, para mim, contemplação é um estado de solitude diante de Deus. É você com Deus. E a nossa agenda semanal é tão concorrida que é difícil a gente ter um momento onde você vai estar sozinho com Deus, tá? É difícil, mas não impossível. Então para mim, aprendendo de Jesus, é no momento que você tem a facilidade de administrar o seu tempo, sabendo que você não será interrompido, ofereça aquele tempo ao Senhor. E aí vou terminar, passar a palavra para ele. E aqui, gente, interrompido não é só por pessoas não, tá? Interrompido pela própria mente. Às vezes, você está com tanta coisa na cabeça, tanta preocupação, como Marta e Maria, né?
Tadinha da Marta, ela está lá no céu, esse pastor está pegando o meu pé, já é a quarta vez que ele fala, né? Mas fazer o quê? Ficou na escritura, né? A Marta o tempo todo preocupada com o quê? Enquanto nós tivermos, irmãos e irmãs, sendo degladiados pelas preocupações da nossa alma, a gente não vai fazer uma oração de qualidade, porque a gente está orando, está falando, né? Mas não consegue se desligar, daquela quantidade enorme de preocupações que nos sufocam. Então seria nada mais, nada menos do que um exercício para tentar esquecer de todas essas coisas e de fato ficar em silêncio diante do Pai, para ter um pouco de paz no nosso coração. Fala, irmão. É que nem até Jesus escolheu um monte, porque lá é o silêncio. Não para ele falar com Deus, para ele ouvir. Exatamente. Tem que ouvir mais e falar menos. Sim, ouve mais e fala menos. E aqui, irmãos, terminando, eu tenho anotado aqui de exemplos que a gente poderia citar durante semanas, né? Moisés no monte, quantas vezes? Moisés no deserto, né? Jeremias no poço, Jeremias na prisão, tá? Vamos terminar? Volte um pouco, Mateus 5, para falar sobre estratégias que devem colocar em prática. O silêncio, ou seja, um tempo onde você não vai interromper a contemplação com Deus, um tempo de qualidade com o Senhor. Mateus capítulo 6, faltam 3 minutos, a gente termina lendo essa parte de Mateus, parte preciosa inclusive. Mateus capítulo 6, texto mais do que conhecido, Jesus mesmo coloca, né? Quando vocês tiverem de orar, usem da seguinte estratégia, palavras minhas, mas que eu estou entendendo de Jesus, tá? Então, qual é o modelo, qual a estratégia Jesus, Roberto, deixou para os seus discípulos, para nós? Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Vou fazer uma pausa aqui. Essa semana a minha mulher viu o vídeo de uma pastora pentecostal, e aí eu falei assim, até citei isso na aula de ontem, sexta-feira, o Everton estava lá, né? Me chamou muita atenção aquele vídeo. Vídeo de TikTok, vídeo rápido, de alguns poucos segundos, né? Mas passa a mensagem muito boa. E a pastora pentecostal, pregando uma igreja pentecostal, imagina, eu pensei comigo, essa pastora está se arriscando, porque essa palavra incomodou muita gente, e quando incomoda, você sabe como é que é, né? Ela falou assim, porque muitas irmãs que usam vestido comprido, aquele vestido comprido não está sendo oferecido a Deus. Aquele vestido comprido é para o quê? Dizer para a irmã que não usa vestido comprido, olha o quanto eu sou mais espiritual que você, né? E ela foi dando exemplos. Então, às vezes, irmãos e irmãs, nós queremos construir frases bonitas, e às vezes, nem que seja de propósito, mas às vezes isso está em nós, e a gente acaba fazendo, né? Então, ele fala, às vezes nós nos preocupamos tanto com as palavras, e também com as pessoas, que a gente quer impressionar as pessoas, na oração, porque a oração coletiva é essa que nós estamos aqui, né? Nós queremos agradar. Às vezes a gente escuta alguém dando um testemunho, o inimigo usa exatamente aquele momento. Ao invés de você abrir o filtro para o testemunho que ele está dando, a gente pensa assim, mas esse testemunho aí não sei não, né? Aí fala, mas tem tanto problema esse cara, agora vem contando essa aqui, o que ele quer com isso? Percebe, gente? Tudo isso nós estamos sujeitos no momento de oração. Então acaba sobrando para nós uma estratégia maravilhosa, que é o quê? Você com Deus, você não vai ter nada para impressionar, não tem ninguém te ouvindo, não tem ninguém para te criticar. Se você fala nós vai, nós vem, porque alguém critica o seu português, lá não vai ter, porque Deus entende nós vai, nós vem. Sabe? Você gagueja, Deus entende que você percebe? Então Jesus deixa essa estratégia, Vera, para dizer o seguinte, olha, a forma de orar, às vezes tem que ser de menos tempo de oração, mas mais qualidade de oração. Então seria, ora menos, mas ora de verdade, né? Fale menos,
Então ele fala: porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos, né, pelas pessoas. Olha como aquele homem é espiritual. Não que toda vez que alguém ora em praça, ele está sendo vaidoso, mas o risco aumenta muito. Verso 6: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai, o Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, vai o quê? Te recompensar. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem ou presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Ou seja, trocando em miúdos, né, você não precisa dizer nada para Deus, Ele já sabe o que você vai dizer. Portanto, o que restou, pastor? O silêncio, para você oferecer ao Senhor. É isso que Jesus quis dizer. Fala menos para Deus, Deus já sabe o que você vai dizer. Antes mesmo de você dizer, Ele já sabe. Deus já sabe as suas necessidades. Então, pastor, o que sobrou de acordo com Jesus? O silêncio que você precisa oferecer ao Senhor. Para tudo, fala: Senhor, eu quero estar na tua presença. Simplesmente para não fazer nada, mas eu vou oferecer esse tempo ao Senhor. Acorde às 3 da manhã, das 3 às 4, e fica 1 hora. Não é revisando as suas coisas que você tem que fazer, não, é contemplação mesmo. Vai na sua sacada, vai no seu quintal, bota uma cadeira ali e fica contemplando Deus. Pastor, mas como é que é contemplar Deus? Aí você sabe. Se você não sabe, aí então é grave, né? Mas você sabe. Louve o Senhor, agradeça, né? Ofereça o seu sono a Deus. Senhor, eu estou com muito sono. Fala isso para Deus, oferece o sono a Deus, mas fica acordado, sabe? Então é aquela ideia de que, assim, romper com essa mania que a gente tem, né, de o tempo todo achar que a oração é falar, é também, mas principalmente quando Jesus disse, é o silêncio com Deus. E Jesus muitas vezes, Mateus 25 então, aliás 26, né, que é um dos meus preferidos, passou um minuto só, me perdoe, né? Aliás começamos 2 depois, né? Onde ele deixa os discípulos ali e vai orar, momentos antes dele ser preso, ele se afasta e vai orar. Quando ele volta, o que os discípulos estavam fazendo? Eu já fiz muito, Deus já me deu muitas mensagens nesse texto, que eu acho precioso, mas tem algo curioso que eu gosto, né? Uma interpretação que eu gosto desse texto, é como a gente vai na igreja e conta um caso grave. Por isso que eu falo que oração é você com Deus, né? Não que você não tenha que orar na igreja, pedir oração na igreja, mas às vezes assim, você conta uma coisa que está te incomodando tanto, e você confia na oração do povo da igreja. Aí você fala: irmãos, olha, me ajuda em oração, porque aí você fala aquela coisa. Aí o pessoal olha no celular, então é assim, coloca o joinha, né? Tá bom, vou orar, coloca ali, tudo vai e tal. Aí você olha, será que esse povo entendeu a gravidade, né, da minha necessidade? Então Jesus volta, Selma, encontra os seus discípulos que ele tinha pedido: olha, fiquem aqui e orem comigo. Ou seja, eu não vou estar aqui fisicamente, mas olha, orem comigo, fiquem aqui orando por mim ou comigo. E ele vai sozinho, leia, ele vai sozinho e fica 1 hora. Quando ele volta, os caras estão dormindo. Sabe que mensagem que eu tirei desse texto? As situações na vida que você tem que passar, é você quem tem que passar, é você que vai passar. E aí faça desse momento difícil ou não, um tempo de oferecimento a Deus. Peça oração? Claro que você pede, mas não confie, ou não espere que será a oração da igreja que vai resolver o problema. Não, é você com Deus, porque oração é estar sozinho na presença de Deus. É como o povo antigo dizia, né? É o crente 6 horas, né? Vocês conhecem o crente 6 horas, né? 6 horas por mim que o diabo está solto, né? Ele sempre esteve e rodeando, né, ali, esperando a oportunidade. Então, irmãos e irmãs, que fique aí o desafio para todos nós, né? De repente, olha só, você imaginou que o pastor um dia dizesse para você, orar menos? Ah, mas sempre ouvi que é orar muito.
Não é orar menos, mas é como estratégia entrar de fato na presença de Deus. Uma outra dica para vocês, de forma didática, e a função do pastor é essa mesmo, né? De ter que ensinar. Quando nós fazemos oração em público, igual nós estamos aqui, aí o pastor, o presbítero Marcos pediu para a Mília orar, né? Pediu para o Geraldo orar, pediu para a Dona Maria orar, pediu para o Denilson orar, para o seu João, para o Claudinei, ou seja, então quando o liturgista pede para você orar, é a sua oração, mas em coletividade. Então sempre é nós, nunca eu, tá? Então pediu para o pastor Adilson orar: Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, falamos, Senhor, gostamos, adoramos o teu nome, porque a oração é da comunidade, não é a sua oração, é a oração da comunidade. Então tem tudo a ver com o tema da nossa reflexão hoje, né? E aí no final, perdoa os meus pecados. Não, você está orando em favor da comunidade, os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo perdão do Senhor sobre a minha vida. Não, sobre a nossa vida, porque você está orando em comunidade. Então, de novo, aí quando você está lá em silêncio com o Pai, sozinho com o Pai, ali é você com Ele. 4 pessoas, né? Você, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então na comunidade, gente, é mais instrutivo do que propriamente um momento especial, né, de comunhão com Deus. É comunhão com Deus, uma comunhão coletiva, né? Mas a oração mesmo, aquela oração onde você está frente a frente com o Pai, aquela é como Jesus ensinou, né? É em segredo, é em secreto, é ali no seu quarto, você sozinho com o Pai. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo que passamos na Tua presença. Obrigado por Tua palavra, que é sempre, ó Deus, esclarecedora. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de dela aprender. E nós te rogamos, Pai, que em nome de Jesus, no poder do Teu Santo Espírito, aquilo que temos aprendido, ó Pai, seja oportunamente colocado em prática, para que possamos gerar frutos, Senhor, perseverar, estar sempre, Senhor, a serviço do Teu reino. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Aqueles que também de casa nos acompanharam, Deus os abençoe grandemente.